E aí, galerinha, vim aqui fazer uma revisão com vocês, ou tentar revisar, agrupar, juntar, comparar os principais agrupamentos simples. Para isso a gente vai acompanhando aqui na nossa telinha. Como assim agrupamentos simples, Alex? O que são os agrupamentos simples? Vamos relembrar aqui. Agrupamentos simples. Agrupamento simples. Essa palavrinha simples, ela não é uma frescurinha, ela significa duas coisas. Significa que os elementos que eu uso são todos distintos entre si. Nenhum exercício que tem repetição de elemento eu posso usar agrupamento simples. E também significa que os elementos que eu vou utilizar são sempre elementos de mesma natureza. Relembrando elementos de mesma natureza, porque eu vou montar um grupo e nesse grupo só vai ter pessoas, não pode ter pessoas e bichos, porque pessoas e bichos são elementos de naturezas diferentes. Homem e mulher podem ser de naturezas diferentes ou não, dependendo do enunciado. Então tá aí elementos de mesma natureza e elementos distintos, principalmente os distintos. Vamos relembrar então, vamos tentar comparar os três agrupamentos aí. Primeiro passo, tentar escolher, entender que você sempre terá elementos disponíveis. Então vamos lá, comparando ele. Eu tenho elementos disponíveis. Vamos fazer de conta que eu tenho 6 elementos disponíveis. Esses 6 elementos disponíveis podem até ser pessoas. Então, quem serão os meus elementos disponíveis? A, B, C, D, E e F. Entenda como pessoas, tá? São 6 pessoas disponíveis, O arranjo simples, que é um dos agrupamentos, vou escrever aqui para você, ó. O arranjo simples é quando eu monto uma sequenciazinha usando uma parte do todo. Qual que é o todo? O todo nesse exemplo são 6 pessoas. Se eu montar uma sequência usando 2, ou 3, ou 4, ou 5 pessoas, eu tenho um arranjo simples. A permutação simples é também uma sequência, com a única diferença que você tem que usar todos eles. Então você tem 6 elementos, tem que usar todos. A combinação simples, ela não é uma sequência, é o único em que monta conjunto. Então eu vou tentar explicar aqui para você, ó. No arranjo, eu vou dar exemplos aqui, ó. Você monta a sequência usando uma parte dos elementos. Então eu vou colocar alguns, eu vou escolher 3, tem 6 disponíveis, eu vou montar uma sequência com 3, porque o enunciado pediu para montar 3. Então eu montaria aqui, ó, A, B e C. É uma possibilidade. B, A e C é outra possibilidade. B, A e D é outra possibilidade. Esse parênteses significa que no arranjo simples eu sempre monto uma sequência com uma parte do total de elementos disponíveis. Nesse caso, a resolução ficaria arranjo de 6, escolhe 3, que ficaria 6 fatorial por 6 menos 3 fatorial. O que eu estou calculando aqui? O total de sequências de 3 que eu conseguiria montar tendo 6 disponíveis. Terminando essa comparação, eu vou fazer um exemplozinho de cada. Então, a permutação simples, ela já é um caso especial de arranjo. É quando ao invés de escolher uma parte do todo, eu tenho que usar todos, eu tenho que montar uma sequência usando todos. Então, uma sequência seria A, B, C, D, E e F. Outra sequência seria FED, A, B, C. Ó, seria outra sequência. Outra sequência seria F, D, A, B, E, C. São sequências diferentes. Como que resolveria? Que conta que você faria? Permutação de 6, que é 6 fatorial, que é o total de sequências possíveis que daria para montar. Já na combinação simples, que é a estrela, que é disparado, que mais aparece nas provas de vestibular, a combinação simples ela não monta sequência. A ordem que você escolhe os elementos é irrelevante. Como assim, Alex? Se você escolher ABC ou se você escolher BAC, ou ainda se você escolher BCA,
Ou ainda, se você escolher CAB, é tudo a mesma coisa, eu conto uma vez só. Então, a combinação simples, eu teria que fazer isso daqui, ó. Esse grupo, esse conjunto é diferente do de cima. As chaves, elas indicam que nesse grupo não existe ordem, porque é um conjunto. Aí eu teria mais um aqui, que seria o FED. O FED é a mesma coisa que o DEF, que o EFD e assim por diante. Nesse caso, como eu estou escolhendo 3 de 6 e não faz diferença, ficaria combinação de 6, escolhe 3. Aí você usaria a formulinha 6 menos 3, até aqui a formulinha fica igualzinha à fórmula do arranjo, 3 fatorial. O que é esse 3 fatorial? Esse 3 fatorial é para desprezar a troca de ordem dos 3 elementos do grupo. Tudo muito tranquilo até aí? Então a gente tentou comparar o que é arranjo simples, o que é permutação simples e a combinação simples. Arranjo simples, você vai montar uma sequência com algum dos elementos disponíveis. Permutação simples, vai montar uma sequência com todos os elementos disponíveis. E combinação simples, você vai montar um conjunto com alguns elementos disponíveis. Um exemplo de cada, ó, vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1, para tentar esclarecer para você. Vou tentar comparar todos os exemplos, vou tentar pegar um exercício meio padrãozão para ficar cada um de um jeito. Então imagina que uma turma é composta de 6 pessoas. Vai ficar todos bem parecidos, ó. Por mais pessoas. É composta de 8 pessoas. Letra A. Serão sorteados 3 prêmios diferentes entre as 8 pessoas. A primeira ganha R$1 milhão, a segunda ganha um kit Jequiti e a terceira ganha um pacote de paçoquita. Eu sei o que você está pensando, Alex, eu quero paçoquita. Eu sei, eu também quereria a paçoquita. Vamos lá, então, a turma é composta por 8 pessoas. Quem seriam essas 8 pessoas? Pode ser aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e H. Essas seriam as 8 pessoas. A turma é composta de 8 pessoas. Vamos responder essa letra A? Respondendo essa letra A, vamos primeiro desenhar alguns exemplos. Ó. Se eu escrever ABC com parênteses, significa o seguinte, que o A está ganhando R$1 milhão, o B está ganhando um kit Jequiti e o C está ganhando uma paçoquita. Alex, você? Isso, está ganhando uma paçoquita, que é totalmente diferente de BCA, porque nesse caso, quem está ganhando a paçoquita, que é o melhor prêmio, é o A, enquanto o B, que foi sorteado primeiro, está ganhando só R$1 milhão. Como nesse caso a gente está montando aqui, ó, dá para colocar aqui, ó, como nesse caso a gente está montando uma sequência de 3 elementos escolhidos entre 8, a gente poderia fazer esse exercício de duas maneiras. A gente poderia fazer arranjo de 8, escolhe 3, que fica 8 menos 3, fica 8, 5, aí você desce o 8 até o 5, 8, 7, 6, 5, desce o 8 até o 5 e faz a simplificadora. 8, 7, 6, 336. Esse é um jeito de trabalhar, esse é um jeito. Ou ainda, todo exercício de arranjo pode ser resolvido também utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, ou ainda, uma segunda maneira para fazer é assim, ó. Quem vai ganhar R$1 milhão, quem vai ganhar o kit Jequiti, quem vai ganhar a paçoca. 8 possibilidades aqui, 7 aqui, 6 aqui, 8, 7, 6, 336. De um jeito ou de outro, a gente mostrou que é um exercício de arranjo. Dá para resolver dos dois jeitos, é claro. Por que é um exercício de arranjo, Alex? Eu não estou entendendo. Porque eu vou escolher 3 de 8 pessoas, 3 de 8, e a ordem que eu escolho é importante. Então, agora a letra B.
serão sorteados 8 prêmios diferentes. A primeira pessoa ganha 100 estalecas, a segunda ganha 200 estalecas, até que a oitava ganha 800 estalecas. Então, os 8 prêmios sorteados são diferentes. Nesse caso, tem 8 pessoas que vão ganhar 8 prêmios. Um exemplo que a gente poderia escrever aqui é A, B, C, D, E, F, G e H, que é diferente de B, C, A, D, E, H, F, G. Ou seja, por que é diferente? Bom, porque no primeiro desenho o H está ganhando os 800 estalecas, no segundo desenho é o G que está ganhando. Nesse caso, o meu exercício seria permutação de 8, que seria 8 fatorial, que por questões práticas eu não vou calcular. Outra saída seria fazer também pelo princípio fundamental da contagem. 8 tracinhos, o primeiro tracinho ganharia quanto? O primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o primeiro tracinho ganha o prêmio de 100, o segundo é o prêmio de 200, até que o último ganha o prêmio de 800. Qualquer uma das 8 pessoas pode ganhar esse, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, que daria exatamente o mesmo 8 fatorial. 40.320, não vou lembrar o 8 fatorial, é bastante, tá? Não vou lembrar, olha o avião passando, que bosta. Demora mais. Letra C. 3 pessoas serão sorteadas para ganharem prêmios iguais. Como assim prêmios iguais? Cada uma ganhará. Que cada uma pode ganhar? Qual que é? Ganhará um iPhone Cooktop, aquele que tem o fogãozinho atrás. Tá, cada um vai ganhar um iPhone. Nesse caso, pensa comigo, faz diferença para a pessoa ser sorteado em primeiro, segundo ou terceiro, ou nessa outra ordem, ou nessa outra ordem? Todo mundo entende que, como os prêmios são iguais, o importante é você ser sorteado. Se você for sorteado em primeiro ou em último, não muda nada, porque o que interessa é você ser sorteado, porque o prêmio não vai mudar de acordo com a sua posição. Então, nesse caso, a resolução do exercício seria de combinação, seria uma combinação de 8 pessoas escolhidas 3, a fórmula é 8 menos 3 e 3. Lembra para que serve esse segundo 3? Para desprezar a troca de ordem dos elementos do grupo. Então fica 8, 5 e 3, 8, 7, 6 e 5, 5, 3, 2 e 1. Dá para fazer a simplificadora do 5. 3, 2, 1 dá 6, né? Sobra só os 7 vezes 8, 56. Detalhe, combinação simples até dá para fazer pelo tracinho, mas eu não recomendo. É um negócio que exige usar o princípio do desprezo da ordem e tal. Dá para fazer, mas o meu objetivo nesse vídeo não é te mostrar isso. O meu objetivo é mostrar que a combinação vale a pena fazer por fórmula. Combinação é quando você vai montar um conjunto utilizando uma parte dos elementos. Espero que tenha ficado claro essa comparação entre os principais agrupamentos simples.